vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, não interessa o horário que você está vendo essa videoaula. Eu espero que ela te encontre bem novamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho fundamental. Bom, eu acho todos os assuntos fundamentais, mas esse é disparado na frente, é algo que nós temos que conversar bastante, que é sobre a África. Eu não sei o que você sabe sobre a África. Então eu vou te falar várias coisas que não estão no livro, mas que são informações importantíssimas que eu, como professor, te conte. Primeira coisa, eu gostaria de pedir para você largar a mão dos preconceitos contra a África. Eu não estou falando do racismo, não. Eu sei que você não é racista, tá? O que eu estou falando é sobre as ideias de que a África é um lugar de só gente pobre e miserável. Não é isso. Primeira coisa que você tem que saber é que a África é um continente com dezenas de países diferentes. E cada um deles tem uma língua ou várias línguas faladas, uma cultura ou várias culturas. Tem gente pobre, gente rica, gente feliz, gente triste, como em qualquer lugar do mundo. Então eu quero que você, a partir de agora, comece a pensar a África como algo de multiplicidade e não mais uma coisa só. Não existe o território dos africanos, existe um continente inteiro com realidades completamente diferentes. Então, desde o norte da África, que tem um deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, até o sul da África, na África do Sul, esse país chamado África do Sul, que neva todos os anos, você tem uma realidade, são realidades muito distantes uma da outra, tanto geograficamente, quanto do clima, como da realidade social, tá? Então, antes de começar a falar especificamente do nosso assunto, eu quero que você olhe aí 3 mapas, tá? Esse primeiro mapa que eu coloquei agora na tela para você é um mapa que mostra as divisões políticas da África atualmente. O que significa divisões políticas? Significa os países da África. Então você dá uma boa olhada aí nesse mapa e vê que a África tem dezenas de países. Algo por volta de 50, não é pouca coisa não, gente, 50 países. Para você ter uma ideia, no mundo tem mais ou menos uns 200, então 50 estão na África, mais ou menos, tá? Agora que você já olhou esses países da África, eu quero que você olhe esse outro mapa, que é o mapa de relevo da África, que mostra as divisões no norte do deserto do Saara, como eu já falei, maior deserto do mundo. Aliás, a palavra Saara quer dizer deserto. Eu não sei porque eu falo isso não acrescenta em nada, mas é uma curiosidade interessante na minha opinião. Logo abaixo do deserto do Saara existe uma região chamada de Sahel. Sahel significa em árabe borda, porque é a transição entre o deserto e a floresta, entre as florestas tropicais africanas. Então você tem uma área aí que não é nem deserto e nem floresta ainda. Dá uma olhada, tem uma seta aí apontando para você entender. E logo abaixo você tem uma série de florestas intensas e tudo mais. O que a gente não está acostumado a pensar a África, além dessa multiplicidade que eu já falei, é que a África tinha muitas realidades diferentes. Então provavelmente você não conhece esse terceiro mapa também. Dá uma olhada nele e você vai ver que tem um monte de reinos africanos e é sobre eles que eu vou falar agora para vocês. Tá? Então a África, ela sempre teve muitos reinos, muito comércio, produziu coisas, artefatos de tecnologias avançadas para o mundo antigo e medieval. Por que para o mundo antigo e medieval? Porque o nível técnico dos povos africanos era o mesmo e às vezes até superior dos povos de outros lugares na época deles. Tá? Então por que a África hoje em dia ela tem tantos problemas econômicos e sociais, professor Ricardo? Porque durante uns 400 anos, pelo menos, os europeus exploraram a África.
pararam uma época, voltaram outra época, mas em geral exploraram a África de forma muito intensa. E de todas as maneiras que eles conseguiram brecar o desenvolvimento africano, eles fizeram. Tá? Foi a custo de muita luta e de muita união que os povos africanos conseguiram se ver livres desse domínio colonial europeu. Mas vamos deixar isso de lado porque isso não é assunto da nossa aula. O que eu quero que você olhe agora é esse mapa com uma série de regiões. E aí você tem que pensar que esses reinos africanos, tá? Tanto os do deserto do Saara, que é o Egito e tudo mais, quanto o da borda do Sahel aí, dessa borda, quanto os subsaarianos. Olha que palavra louca. Subsaarianos quer dizer que fica embaixo do deserto do Saara, né? Todos esses povos produziam muitas coisas. Então eu vou começar a ler aqui para vocês verem o que eles faziam. Primeiro, você tem que lembrar que o transporte e o comércio era feito por barcos ou em caravanas de camelo. Caravana é quando tem um grupo de camelos que atravessa o deserto ou qualquer outra região, mas em geral era o deserto. Tá? E eles transportavam que coisas? Leio para vocês logo de cara. Primeira coisa, ouro. Tá? A região de Gana é uma região rica em ouro. Tá? Outra coisa que eles transportavam era sal. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu não tenho certeza. O sal hoje em dia, ele é retirado da água do mar. Existe um processo, existem empresas que fazem isso, e isso faz com que o sal seja muito barato para a gente. Antigamente, esse processo de extração do sal da água do mar, ele não existia. Então, o sal ele era tirado de minas, igualzinho como se tirava carvão, como se tirava calcário, como se tirava ferro. Tá? E o sal ele custava um bom dinheiro. Tá? Por isso, o sal ele era um negócio importante na África. Outra coisa que eles faziam muito comércio era de uma planta chamada noz de cola. A planta noz de cola você provavelmente não conhece, mas foi ela que deu origem a refrigerantes da base de cola, como a Coca-Cola, a Pepsi-Cola e assim por diante. Tá? Ela tem um efeito, a noz de cola tem um efeito revigorante, né, energético, como o café. Por isso ele ficou tão popular. Bom, dito tudo isso, vamos falar do que interessa. Tá? O primeiro povo ou conjunto de povos que eu tenho para falar para vocês são os povos iorubás. Tá? Os povos iorubás eles ficavam mais ou menos onde hoje é a região da Nigéria. Dá uma olhada aí no mapa. Tá? E muitos dos nigerianos, dos ancestrais nigerianos, foram trazidos para o Brasil. Por isso, nós temos muita influência cultural dos povos iorubás. Uma influência muito polêmica até, por puro preconceito, e que é muito importante na nossa cultura é a religião de origem iorubá, que é a religião dos orixás. Tá? Os orixás, essas divindades iorubás, vieram para o Brasil junto com esses escravos, desses nigerianos e ancestrais dos nigerianos, melhor dizendo, escravizados, e essa cultura dos orixás foi passada para nós. Tá? Então, muito do que nós temos de religiosidade aqui no Brasil, as religiosidades de matriz africana, são de origem iorubá. Só iorubá, professor Ricardo? Não. Tá? Mas principalmente de origem iorubá. Lá na África, antes de serem trazidos pelos portugueses aqui para o Brasil, séculos antes, os povos iorubás tiveram um império. Aliás, foram vários. Mas o principal deles foi o Império do Benin, essa cidade-estado maravilhosa que conquistou outras cidades e que cresceu demais. Eu estou olhando aqui porque são palavras diferentes para mim também. É um negócio muito doido que é o seguinte:
Eu acabei minha faculdade em 1997. Faz tempo, mais de 20 anos. Tá? E na época que eu fazia faculdade, eu e outros alunos, às vezes perguntavam para os professores: o professor, lá na faculdade, nós vamos estudar a história da África, tem tanto da cultura africana aqui no Brasil e tudo mais. Eles falavam: então, nós não temos muitas informações sobre a história africana, a gente estuda muito pouco da história da África no Brasil. Esse problema foi em parte sanado, resolvido. A gente estuda muito mais a história da África, por isso você está tendo esse assunto agora. Mas em parte a gente não conhece muito da história da África, porque esses povos, muitos deles, não tinham escrita. Tá? Quer dizer que eles são menos importantes, menos avançados que os povos europeus? Não, não quer dizer essa bobagem. Só muitos deles não tinham escrita, então a gente não tem um conhecimento tão profundo da cultura deles. Outras coisas é que simplesmente a gente sempre menosprezou a África. E essa aula tem muito a ver com isso. Com o meu pedido, eu estou quase berrando aqui. Pare de ter preconceito contra a África. É importante que você perceba que é importante. Tá? É muito importante que você perceba que é importante. Eu estou sendo bem repetitivo para você entender como isso é fundamental. Tá? Então eu vou ler para vocês o que eles produziam, para você saber o que eles produziam. Eu vou pôr o livro na minha cara? Não, não vou não. Eu odeio filmar porque o meu óculos fica escuro, fica pior do que é normalmente. Professor, é uma questão de vaidade? Concordo. Tá? Então, o que eles produziam? Eles produziam inhame, que todo mundo adora, tá? Amendoim, feijão, dendê, que é o nosso querido dendê aqui do Brasil, principalmente lá da Bahia, e melão. Isso é algumas coisas que chamavam atenção. Não quer dizer que não tinha outras agriculturas, tinham. Além disso, eles trabalhavam muito com ferro, com cobre. Então eles tinham uma tecnologia de metalurgia bastante avançada para a época, do século XV, XVI, XVII, XVIII, tá? E por fim, tá? Eles vão trazer aqui para o Brasil toda essa tecnologia, porque muitos desses metalúrgicos virão para o Brasil. Isso ficou incorporado na nossa produção de metais, de tecnologias em geral. Deu para entender? Tá. Agora eu vou mudar o povo, vou virar a página e vou falar para vocês sobre o povo banto, que com certeza de longe é o meu preferido. Os bantos, na verdade, eles são centenas de povos que têm uma língua originária comum, que é a língua banto. Então eles são os bantofone. Bantofone quer dizer que fala banto, língua de origem banto. Perceba que eu estou falando de duas línguas. Falei da língua Yorubá e da cultura Yorubá, e agora eu estou falando da língua banto e da cultura banto. Tá? Os bantos, eles viviam, vai aparecer aí o mapa para você, onde hoje em dia é mais ou menos a região do país Camarões, tá? Angola, Congo, Gabão, Uganda, Namíbia, Zâmbia, Moçambique, Botsuana e Zimbábue. Pô, professor, metade da África era banto? Sim. Tá? E aí os portugueses foram para lá, trouxeram os bantos para o Brasil, e nós temos um passado Yorubá e um passado banto. Eu já falei que você tem um passado Yorubá e banto culturalmente falando? Tá? Isso é muito importante para nós. O povo banto se destacou principalmente em um reino chamado Reino do Congo. O mapa está mostrando aí para vocês. O Reino do Congo produzia muitas riquezas, principalmente ouro, sal e marfim. As presas dos elefantes, o marfim, desde o mundo antigo, elas são muito valorizadas. Então elas foram vendidas para todo lugar do mundo. Logicamente que naquela época ninguém via problema em matar um elefante para tirar as presas. E ninguém via problema de pegar essas presas e levar lá para a Europa. Então se você procurar na Europa, você vai achar
objetos, principalmente cabos de armas, como espadas e facas de reis, feitas de marfim, que é um material muito duro, muito resistente e ao mesmo tempo muito bonito, depois que trabalhado. Tá? Além disso, o rei do Reino de Congo, que era chamado de Manicongo, ele implementa uma série de conquistas aos reinos vizinhos. Então eles conseguem expandirem muito o seu reino. E isso só vai mudar a partir do século XV, final do século XV, quando os portugueses chegam lá. E aí acontece uma coisa bem estranha. O Nzinga Nkuyu, agora acho que eu falei certo, Nzinga Nkuyu, ele era um rei africano, continuará sendo até o final da vida, e ele se converte à religião cristã e passa a ser chamado de Rei João. Então ele muda a sua religião e muda o seu próprio nome. E a partir desse momento, esse reino do Congo vai fornecer um monte de escravos para os portugueses trazerem eles aqui para o Brasil. Então muitos dos nossos africanos, dos nossos negros atuais aqui do Brasil, são de origem do Congo e da região Banto. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que o que tinha para falar desses povos africanos, eu acho que está bem explicado, tá? Por que eu não contei nenhuma historinha? Porque o livro de vocês traz pouca informação. Aliás, eu acrescentei muito mais informação do que tem no livro. Tá bom? Beijão, tô com saudade de vocês, espero ver vocês logo. Tchau, tchau.